Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Sintonia com Jesus. Isso mesmo, hoje mais um programa de Jesus entrando aí no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja, né? Então vamos começar, como sempre, o nosso programa nos acalmando, né? Vibrando para o lado bom da nossa vida, trazendo essa calmaria que a gente tanto precisa e a gente muitas vezes não tem tempo para falar com ele. Muitas vezes a gente deixa Jesus lá no cantinho e fala com ele só quando dá um tempo, né? Então vamos serenar os corações de vocês que estão assistindo a gente, que estão nos vendo ou nos ouvindo. E que vocês coloquem já, se você puder, o seu copo com água, a sua garrafinha. Enfim, o que você desejar para que, enquanto isso, a espiritualidade esteja agindo na sua água. Então vamos agradecer a Jesus por mais um dia, por mais um encontro, por mais uma oportunidade de falarmos em seu nome. Que a gente nunca se esqueça que Jesus é o centro da nossa vida, é o nosso maior amor, nosso maior ensinamento. Convide Jesus nesse momento para entrar no seu lar, na sua vida, na sua casa, e que ele esteja aí com você. E que ele esteja no seu coração. E principalmente nas suas ações. Vamos agradecer a Jesus com a oração que ele nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, a glória, para hoje e sempre. Amém. Bom, que você esteja mais sereno, mais serena, mais calmo, e que você possa, através desse programa, se conectar a Jesus, se sintonizar com ele, que é o mais importante, né? Que a gente saiba o quanto ele é importante na nossa vida. Ele é o centro da nossa vida, né? Tudo gira em torno dele, porque a gente acorda, a gente tem que agradecer. Quando você acorda, você agradece? Jesus, obrigada por mais um dia. Deus, obrigada por mais um dia. Tô saindo pro trabalho, que Deus me proteja, ou que Deus proteja meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa. Que Deus proteja nesse caminho de ida, porque aquela história de que a gente fala, né? Quantos livramentos você teve do seu trajeto, da sua casa, do seu trabalho, do seu serviço, né? Eu só fui ali, mas e quantos livramentos você não teve nesse decorrer? Então é importante essa conexão da oração nossa com a espiritualidade, que a gente possa se conectar ao divino, se conectar a Deus, né? Todos os dias. Quarta-feira, durante a aula, eu falei assim, poxa vida, né? Se a gente pensar, a gente tem que orar o tempo todo. É isso mesmo? E a professora falou, praticamente você tem que vibrar e orar o tempo todo. Por quê? Porque é importante em tudo, né? Nós somos testados o tempo todo, nós passamos porque é muito fácil a gente ser caridoso, ser amável dentro de um lugar religioso, né? É muito a gente ser legal, ser caridoso com o outro que não faz parte da nossa família, né? E a gente tá lá, tô sendo legal dentro da casa espírita, ou dentro da igreja, ou dentro do culto, no meu círculo de amizades da oração. Eu sou o cordeirinho de Deus. Mas dentro da minha casa, eu me transformo. Dentro da minha casa, eu não tenho caridade com o outro, eu não tenho respeito com o outro, né? Então que a gente saiba que a maior prova nossa é dentro da nossa casa, a nossa família. Então a gente aprender a respeitar o outro. Porque a nossa casa, os nossos familiares nos vê sem máscaras, sem filtros, né? Somos o que somos. E ali naquele momento você se reflete, se olha e se vê, né? Ah, mas lá fora eu sou a Jaque legal, a Jaque bacana.
mas é dentro de casa. E com os meus amigos. E com meus amigos de trabalho. Como é que eu sou? Né? Então que a gente tenha boas atitudes, que a gente tenha boas ações, que a gente saiba ser o que a gente é dentro de uma casa religiosa, que a gente seja fora dela também uma pessoa digna de muitas coisas boas, né? Não, mas aqui dentro de casa não tem aquela história de que fala assim, meu marido na rua é maravilhoso, mas dentro de casa, então que você seja dentro do seu lar e fora dele a mesma pessoa, né? Que você trate bem as pessoas que estão com você nessa jornada, que você trate bem os seus filhos, avó, mãe, pai, o respeito, né? Hoje em dia a gente vê tantas coisas acontecendo aí entre a família, que é a base, que é respeito, né? Quantas pessoas hoje em dia pedem bênção para pai, para mãe, para os avós até, né? Bença pai, bença mãe, ou falam, né, a paz do Senhor, graças a Deus, ou ao irmão, enfim, mas que a gente tenha esse convívio abençoado, né? Uma coisa importante, quando você está com o seu alimento na mesa, você agradece a Deus pela oportunidade de você estar podendo se alimentar, você estar podendo comer, você tem um alimento dentro de casa, você tem o almoço, tem a janta. Quantas pessoas aí fora não tem nada, né? A gente estava gravando um programa com agora e a gente falou, para muitos às vezes é o excesso e para poucos é tudo. Então às vezes aquele arroz em excesso, aquele feijão em excesso que vai para o lixo, para muitos é tudo. Então que a gente possa ter essa reflexão dentro de nós da importância de sermos bons, de sermos caridosos dentro da nossa casa e fora dela. Pacientes, né? Eu já pedi paciência. Claro, vai vir as provas da paciência. Tô no metrô, me empurraram, eu já perco a linha, já xingo, chego no serviço estressado. Que a gente, sabe, tenha esse comprometimento conosco de se acalmar, de não perder, sabe, as estribeiras, como falam, e ofender, né? Ofender ou pensar mesmo. Porque os nossos pensamentos, eles se transformam. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, o que a gente atrai para nossa vida, né? Então, o que você está atraindo para sua vida quando você sai de casa, quando você chega? Já acordo nervoso, já acordo bravo. Como é que estava a sua oração lá no outro dia? Como é que estava a sua comunhão com Deus? Né? Porque Deus não é de vez em quando. Jesus não pode estar mais ou menos na sua vida. Jesus não é raso. Ele é fundo. Ele é profundo. Então a gente não pode estar mais ou menos com Jesus. Jesus não é morno. Ele tá ali, ó. Tá vibrando, tá esperando você tomar um posicionamento. Então, leia. Se você... eu gosto de ler a Bíblia, então leia a Bíblia. Eu gosto de ler o Evangelho, leia o Evangelho. Eu gosto de ver o livrinho que eu tenho lá de oração. Leia o livrinho de oração, mas edifique o seu coração, edifique a sua mente. Edifique o que é necessário dentro de você, né? Jaque, eu quero ir no mesmo lugar que você, da igreja. Gente, eu costumo falar que se você vai num lugar e lá você encontra Jesus, fique nesse lugar. Santifique aquele lugar. Abençoe aquele lugar. Sabe, assim? Porque, assim, cada um vai nascer com o seu propósito na vida, com o seu momento na vida. Assim como o Papa veio para ser Papa, assim como um padre veio para ser o padre, assim como um espírita veio para ser um espírita, o católico veio para ser um católico, o evangélico veio para ser um evangélico. Mas que todos falem de Jesus, porque Ele é o centro. É Ele. Ele é o principal de tudo. Não tem outra escapatória. Porque todas as histórias se conectam. A quem? A Jesus. Eu tenho, como eu falei pra vocês, eu sou espírita, tenho amigo evangélico, tenho amigo católico, tenho amigo de todos os lugares. E quando a gente senta numa mesa pra conversar, a gente fala de quem? De Jesus, do Cristo. O que Ele fez por nós. O que Ele traz pra nós. Né? Então, qual é a sua intimidade com Jesus?
De vez em quando eu falo com ele, Jesus não pode estar de vez em quando na sua vida. Jesus tem que estar sempre na sua vida. Ele tem que estar lá no topo da sua vida. Ele tem que estar lá em cima, ó. Lá em cima, naquela pirâmide, ele é a ponta. Porque na hora que a gente tá com um problema lá em casa, ou a gente tá com um problema no serviço, ou qualquer outra coisa, a primeira coisa que a gente faz, ai, Deus, me ouve. Mas quantas vezes a gente falou com Deus na nossa vida? Quando tudo começa a dar muito certo, é nesse momento que nós devemos ser mais humildes e agradecer. Porque a gente tem que ser grato a tudo. A tudo. As possibilidades, a tudo que vai aparecer na nossa vida, até os problemas. Tem aquela história de em tudo dai graças? Em tudo dai graças. Porque se não fosse certas coisas, a gente não aprenderia a ser melhor. A gente não iria ter a oportunidade de evoluir, né? Então nós temos essa oportunidade, Deus é tão misericordioso que Ele dá essa oportunidade pra gente evoluir. E muitas vezes a gente culpa Ele por tudo. Ai, minha vida tá ruim porque Deus... Não, não foi porque Deus. Analisa o que você tem feito na sua vida. Eu costumo dizer assim, a gente entregou um propósito lá pra Deus. A gente entregou uma palavra pra Ele. Senhor, vem aqui hoje entregar... que o Senhor melhore fulano de tal. Primeiro que Deus sabe o que Ele tem que fazer. A gente tem que pedir o quê para aquela pessoa? Bênção para a vida dela. Porque Deus sabe o que é melhor para aquela pessoa. A gente não sabe, mas Deus sabe o que vai ser melhor para ele. Então que seja feita, que a gente aprenda, que seja feita de verdade a vontade de Deus. Porque a gente fala na oração, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, mas dentro do nosso coração, no primeiro embate, a gente não quer que seja feita a vontade de Deus. A gente quer a nossa vontade. A gente quer que tudo seja diferente. A gente fala assim, não, às vezes a pessoa está doente, passando por aquela prova, e Deus sabe por que está acontecendo tudo aquilo, e a gente fica se questionando, se culpando a Deus, culpa A, culpa B, e a gente não escuta, a gente não silencia o nosso coração para ouvir. Então, a oração, tanto a oração quanto os estudos, sabe, ouvir palestras, ouvir pregações, tudo isso edifica o nosso coração, edifica a pessoa. Então faz ela se conectar mais, né? Nossa, eu não tinha pensado nisso. Quanto tempo eu não tenho esse contato? Eu nunca falei com Jesus. Tipo, eu nunca falei com Jesus. Então aprenda a falar com Ele, sabe? Aprenda todos os dias, assim, ó. Oi, Jesus, como eu falei no outro programa outro dia, né? Que eu tenho um grupo no WhatsApp com Jesus. Então isso é muito sério, porque assim, nós hoje guardamos muita coisa pra gente. Nós não dividimos com Ele, né? Então eu guardo, espero explodir a coisa até não dar mais. Então, divida. Senhor, está acontecendo isso, isso e isso. Me ajuda, me auxilia. Porque Jesus, gente, Ele não vai descer aqui e deixar uma carta para você escrita, passo a passo. Porque Ele já deu as instruções lá atrás pra gente. Ele já deixou, né, as instruções. E a gente nós teimamos ainda em fazer diferente, em sermos diferente, em andarmos com a angústia, com a tristeza, com a raiva, com o medo, né? A gente é teimoso. Nós somos crianças que estamos aprendendo ainda. Então que a gente saiba colocar Jesus no lugar que Ele tem que estar na nossa vida. No primeiro lugar. Da nossa família, da nossa casa. Você ter o hábito de falar com seu filho. Mas eu não vou em lugar nenhum. Mas você tem que falar sobre Deus com seu filho. É muito importante as crianças saber que existe um canal de fé para elas. Porque tem certas coisas que a gente, como adulto, sabe que em determinadas situações a gente não tem mais o que fazer. Que nós dependemos totalmente da obra do Pai. Então que essas crianças também tenham esse contato, porque muitas vezes é dali que elas vão aprender o amor ao próximo, que elas vão aprender o respeito, né? Saber da importância da história de Jesus, a importância desse homem que veio aqui, deu sua vida, né, por nós, por amor a nós, ensinou tanto, deixou um ensinamento aqui gigantesco. Então explicar para as crianças quem foi Jesus Cristo e quem é Jesus Cristo na nossa vida,
Então, a importância de Jesus estar lado a lado com vocês, do seu lado, caminhando todos os dias da sua vida. Eu peguei um trechinho aqui do livro que é do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre Jesus. Que ele fala assim, Jesus não veio destruir a lei. O que quer dizer? A lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo a essas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E ao acrescentar, esta é toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último jota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus se cumpra, ou seja, que fosse praticada sobre a terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar com o privilégio de alguns homens ou mesmo só de um povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objeto da mesma solicitude. Jesus, quando ele veio, ele não veio aqui pelo bonzinho. Todo mundo sabe disso, a história. Ah, Jesus não veio aqui pelo bonzinho. Não. Quem são os pecadores? Nós somos os pecadores. Porque ao mesmo tempo que a gente fala, eu vou me edificar hoje, amanhã nós pecamos. Então ele já sabia. Ele já sabia. Então quando vem essa lei aqui, ó, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você faria mal para você? Você se julgaria, se colocaria numa situação assim complicada? Não, nós temos o costume de falar do outro, né? Falar do outro, questionar o outro, querer saber do outro. Então, quando Jesus coloca isso aí, se você amar o próximo como a si mesmo, ele já diz que você está amando o outro como você mesmo. Mas é difícil. Mas, gente, nós temos que... Como é que nós vamos se edificando? Lendo o Evangelho, colocando em prática, tendo paciência, agradecendo, aceitando, pedindo. Porque a nossa vida é tão passageira, gente. Ela é tão passageira pra gente ficar acumulando tristeza, raiva, ódio, sabe? Ai, eu tô anos sem falar com essa pessoa porque eu não perdoo. Sabe, a gente tem que aprender, assim, se libertar desses sentimentos. Nós temos que, se libertar desses sentimentos. Trazer coisas boas, trazer Jesus pra nossa vida. Jesus deixou muitos ensinamentos. Ele é o próprio ensinamento da nossa vida. Então a gente pegar todos aqueles ensinamentos que ele veio trazer pra gente, apresentar Jesus dentro da nossa casa. Sabe? Quem é Jesus? Falar com ele, falar com as crianças que tem dentro da casa sobre ele. Ah, mas eles não compreendem. Compreendem, mas se você não plantar a semente desde criança, entendeu? Ali vai fazer uma mudança, vai fazer uma diferença. Porque Jesus deixou tudo ali, pra gente. Só falta a gente saber interpretar aquilo e colocar em prática pra gente. Né? Então, às vezes a gente fala assim, poxa, mas por que Jesus ouve um, não ouve outro? Gente, ele ouve, todos nós somos filhos de Deus, todos nós, sem exceção. Ah, mas o fulano, ele também é filho de Deus. Você também é. E na visão de Deus, nós somos todos irmãos. Ah, mas eu não sou irmão de fulano. É sim, somos todos irmãos, uma família universal, eu costumo dizer. Costumo dizer que somos todos uma família universal. Onde nós vivemos numa sociedade, onde nós temos que conviver com outras pessoas, dividir muitas vezes muitas coisas. Então a gente tem que aprender a respeitar a opinião do outro. O outro não vai ser igual eu, o outro vai se posicionar diferente de mim. Aceitar, mas aquilo me fez mal. Você não pode perder a sua essência. Sabe, você tem que ser você, se posicionar. Tô aqui me posicionando, falando de Cristo.
Tem gente que estuda aí uma vida inteira pra vir falar de Jesus, tudo. Eu tô aprendendo ainda. Nem essa vida inteira vai fazer eu aprender tudo sobre esse homem. Mas quando você tem um encontro com ele, muitas das coisas que você começa a passar a estudar e passar a ler, aquilo já faz muito sentido para você. Então, quando a gente fala assim, morreu pro mundo e vai viver para Cristo, é muito importante a gente viver com Cristo. Com Cristo. Dentro da nossa casa, fora dela, porque você começa a colocar em prática tudo. E você começa a ter uma mudança em você. Você começa a ver essa mudança em você quando você se permite. Porque certas coisas, certas palavras que a gente falava, não fala mais. Certos vícios que a gente acaba tendo, não tem mais. Certas coisas que a gente fazia antes, eu ia mesmo ir lá e comprava briga. Você já não compra mais. Então, a importância de Jesus está dentro da sua vida. A importância dele, você ter esse conhecimento com ele. Escreve uma carta para ele. Eu não consigo. Escreve uma carta para Jesus. Querido Jesus, estou aqui para falar com o Senhor. Tá acontecendo isso, isso, isso e isso. Eu não estou dando conta. Sabe? Escrever uma carta com ele. Se conectar a ele. Eu não consigo falar com Jesus quando eu estou em tal lugar. Se tranque no seu quarto. Fique em silêncio. Minha casa não dá. Porque o quarto é junto com não sei quem, junto com não sei quem. Então, vale de todo o seu coração para ele. Vá em algum lugar que você se sinta bem, tranquilo, e se conecte com ele. Sabe? Fala assim, eu tô aqui para falar com o Senhor. E entregue todo o seu coração para ele. Sabe? Entregue mesmo. Tô aqui, pro Senhor falar comigo. Para o Senhor... E, gente, a resposta vem. A resposta vem mesmo. A gente acha que não, mas a gente tem que perceber os sinais. Os sinais que vão aparecendo na nossa vida. Porque quando você busca, você acha, você encontra. Tem aquela história? Buscar e vai me achar? Então busquem. Busquem de todo o coração. De todo o coração. De todo o amor. Que vocês encontrem Jesus mesmo aí, sabe? Dentro da casa de vocês, no trabalho, na vida. Para sempre, para todos sempre. E que vocês sejam o Evangelho. Não falem só, mas sejam o Evangelho. Que a gente possa ser o Evangelho em todos os lugares que a gente está. Né? Com respeito ao outro. Eu estou no meu trabalho. Respeitar o colaborador, o seu colega. Que às vezes está num dia ruim, a gente não sabe. Tem pessoas que estão sorrindo por fora e morrendo por dentro. Então a gente nunca sabe o que o outro está passando. Então sempre, sabe, ter esse cuidado do que eu vou falar, do que eu vou expor. Que nem eu falava no grupo de oração muito da internet. Ao mesmo tempo que você expõe tudo que tá de ruim na sua vida lá, né? Porque aí fica aquele muro de indiretas. Um monte de indireta, um monte de coisa. E aí você, ao mesmo tempo, as pessoas também têm o lado que posta muita coisa bacana, muita coisa boa, né? E aí o pessoal fala assim, não aguento receber aquele vídeo da fulana que me manda de manhã aquele bom dia com Jesus no fundo, não sei o quê. Gente, aquilo quando você tá num dia que você olha pro seu lado assim, você tá precisando de alguém, aquele vídeo faz todo sentido. Ele faz todo sentido. Então quando você tá com esse contato com Jesus, tudo passa assim, fazer esse sentido pra você. Aquele bom dia que talvez você não valorizou, mas a pessoa estava precisando te dar aquele bom dia. E às vezes Jesus está falando com a gente através da mensagem mesmo. Através de outra pessoa. Para trazer a palavra para você, para trazer o conforto para você. Né? A gente pode errar, mas a espiritualidade não erra. Eles são muito precisos. Então eles sabem o que a gente precisa. Eles têm esse conhecimento. Né? E Jesus tem esse conhecimento sobre nós também, sobre o nosso coração. Eu estava até falando esses dias, né, que às vezes a gente fala assim, poxa, fulano não tem isso, aquele outro ali é assim, Deus abençoou mais aquele. Gente, Deus conhece o coração. Ele conhecia o coração de Davi, ele conhecia o coração de José, ele conhecia o coração de Moisés.
Pra gente, esses homens podia ter falhas, assim, aos nossos olhos físicos e materialista. Mas nos olhos de Deus, não. Deus sabe. Deus conhece o coração de cada filho dele. Às vezes o que a gente julga, aquele filho que a gente julga de Deus, aquele filho talvez tenha um coração tão limpo que Deus sabe por que ele abençoa aquela vida. Né? E a gente condena, a gente julga, muitas vezes a gente tá lá fazendo esse papel de apontar o dedo, né? De apontar o dedo pro outro. Então, que você pense bastante sobre isso, né? Quando você convidou já Jesus para entrar na sua vida, você fez esse convite para ele, falando, pode entrar aqui, Senhor, na minha casa, no meu lar, na minha vida, no meu coração. Né? A partir de hoje, tem aquela música, eu sou de Jesus. Então eu sou de Jesus, entendeu? Então assim, a partir de hoje, eu sou de Jesus. Eu ando, eu caminho com ele. Eu medito sobre a palavra dele. Então pegar assim, sabe, abrir uma palavra para poder falar com o outro. Às vezes você também vai ser ponte de Jesus para alguém que está precisando. Assim como um dia Jesus me ajudou e continua me ajudando. Muitas vezes, às vezes eu tô, não tô no dia legal e alguém é ponte para mim. Alguém vem e fala, olha, eu tava aqui em casa, me veio você e me veio essa palavra, sabe? Me veio essa mensagem, Jaque, para você não desistir, para você, assim, acreditar mais em você. Então eu sei que através daquela pessoa que está sendo usada por Jesus ou pela espiritualidade e está falando comigo. Então, as pessoas que se aproximam de você, você é bom, Deus coloca as pessoas boas na sua vida. As pessoas vão aparecendo, as coisas vão se abrindo, as portas vão se abrindo, porque você permitiu Jesus estar ali com você, lado a lado, caminhando. Então, não feche a porta para ele. Abra a porta do seu coração. Agradeça, sabe? Esteja com ele em todos os momentos que você puder. Acordei, falei com Jesus. Tô chegando no serviço, falei com Jesus. Tô saindo, falo com Jesus. Vou dormir, falo com Jesus. Então assim, nós falar com Jesus o dia inteiro. Vai falar com Jesus o dia inteiro. Porque nós precisamos. E ele é o nosso maior e melhor amigo e o nosso maior exemplo. Foi um exemplo assim que não existe outro igual. Então, que você abra a porta da sua vida para recebê-lo. Convide. Traga para perto de você. Tá bom? E não perca as esperanças, sabe? Por mais que às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu não tô vendo saída. Tem sim. Tem sim. Abre aqui, ó, pra você. Sabe? Abre, limpa. Deixa Deus entrar. Deixa ele tomar conta do que você, de coisas. Tem coisas, gente, que não conseguimos curar. Mas somente ele que pode. Tem coisas que só ele edifica. Tem coisas que só ele mexe. Então, por isso que a gente tem que permitir. Porque Deus, Jesus, eles são sutil. Eles jamais vão se meter na sua vida se você não permitir. Então, você converse com ele. Ande com ele. Aprenda com ele. Como é que hoje eu li uma coisa que eu achei interessante. Falava assim, não reconheça Jesus só. Saiba sobre Jesus. Quem é Jesus? Quem foi ele? Quem ele é na sua vida? Então coloque ele nesse lugar na sua vida. Tá bom? No centro. E hoje a gente fica com essa mensagem aí maravilhosa. Eu vou ler aqui, eu gosto muito desse livrinho, que é o Minuto de Sabedoria. Eu tô sempre abrindo uma mensagem. Vou abrir aqui, porque você pode estar precisando dessa mensagem aqui, tá bom? Interprete corretamente a frase de Juvenal. Mente sã, corpo são. Não é a mente que depende da saúde do corpo. Ao contrário, é o corpo sadio que depende da mente sadia. Quando o espírito está perfeitamente equilibrado, não há enfermidade que nos ataque. Cuide da sua mente para que a saúde se reflita em todo o seu corpo. Então, cuide da sua mente, cuide do seu coração. Traga Jesus para você mudar aí seu padrão vibratório e que você fique bem para poder trabalhar bem, para poder fazer os seus exercícios bem, para você se alimentar bem, para você fazer tudo bem. Então,
Limpa tudo isso que tá aí dentro de você. Ai, eu não consigo. Consegue. Consegue. Limpa tudo aquilo que tá dentro de você. Se conecte a Jesus. Não perca essa sintonia com Ele. E não deixe Ele lá no cantinho do mais ou menos. Porque Jesus tem que ser o todo, o completo dentro da sua vida, dentro da sua casa. Tá bom? Que Jesus abençoe o seu dia, o seu final de semana e o começo da sua outra semana. Tá bom? Um beijo. E, gente, se sintonize com Jesus. Não esqueça disso, tá bom? E em tudo dai graças. Beijo, gente. Até a próxima.